iônicas, um resuminho, que na ligação metálica a gente fala mais ou menos o seguinte, tá? Que ela é uma ligação interatômica. E essa ligação interatômica, tu já aprendeu comigo há um mês atrás, mais ou menos, que existe a ligação iônica, que é metal com ametal. Existe a ligação metálica, que só agora a gente está tendo, que é metal com metal. E existe a ligação covalente, que é ametal com ametal. Na ligação iônica, rapidinho, ela vai formar um retículo cristalino, por isso que ela vai ser estado sólido e ela só conduz corrente elétrica em meio aquoso ou fundido. As questões que tu vai fazer, elas vão voltar para a ligação iônica, tá? Também, porque a ligação metálica e iônica, elas estão muito associadas, né? E as questões, elas comparam as duas. Então, tem que saber que a ligação iônica é formada por íons, tá? Que é cátion e ânion, por isso iônica. A ligação metálica também tem retículo cristalino, então, consequentemente, ela vai ser estado sólido, só que ela conduz corrente elétrica no estado sólido mesmo, porque ela possui elétrons livres. Esse é um resumo que você já viu comigo, e hoje eu vou te explicar como isso acontece. E a ligação covalente ela é formada por moléculas na sua grande maioria, né? E essas moléculas, elas são pequenininhas, tanto que a gente ficava dando o nome e a geometria, né? Tipo, trigonal, tetraédrica, linear, angular, piramidal, angular. E elas não vão conduzir corrente elétrica por causa disso, né? Porque os elétrons estão presos. Claro que tem exceção, que é o grafite e os ácidos na água. Agora, vamos entender como é que essa ligação metálica se forma, tá? A ligação metálica ela é formada por dois metais. Só que os metais eles têm uma característica de perder elétrons. Então, como eles perdem elétrons, eles acabam formando cátions. E os elétrons vão ficar ao redor desses cátions, né? Vocês lembram ainda que os cátions são positivos, né? Do positivo. O cátion é positivo. E os elétrons que estão ao redor, né? Eles são negativos. Então, vão ficar rolando ali, girando ao redor desses cátions. Isso vai dar o nome de elétrons livres a esses elétrons. E eles que vão conduzir a corrente elétrica. Porque eles estão literalmente livres, tá? Soltos. Claro que os cátions eles vão acabar formando uma rede de cátions que a gente chama de retículo cristalino metálico. Eu posso tentar mostrar um exemplo para vocês, tá? Para ficar um pouquinho mais didático, né? É um desenho que está um pouco diferente do teu livro, porque os outros do teu livro assim, são praticamente iguais aos mais comuns que tem no Google, né? Então, se tu pegar, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um cátion cobre. Então, o que está acontecendo? Olha só, o cobre ele tem 29 elétrons, que é o número atômico dele. Como ele perdeu 2 elétrons, esses 2 elétrons são elétrons de valência, que a gente vai escrever aqui, tá? Que é uma nuvem de elétrons dos elétrons de valência. Cloud, nuvem. Então, isso aqui literalmente é nuvem, tá? De elétrons. É uma grande quantidade de elétrons que estão ali. Por exemplo, tem vezes que a expressão nuvem de elétrons é errado usar, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em orbitais, né? Eu tenho um orbital P, né? E essa região ela não é uma nuvem de elétrons. Essa região ela é uma chance de encontrar, às vezes, um elétron. Aqui não. Aqui a gente tem elétrons pra caramba. A gente tem um mar de elétrons, um oceano de elétrons. Tu tem que imaginar, por exemplo, se eu tiver a massa do cobre é 65 gramas de um mol. Se eu tiver um mol de cobre aqui, eu vou ter 600 sextilhões de átomos, né? E de elétrons que vão vir da nuvem, né? Que vai vir 2 elétrons de cada átomo, vai ser o dobro. Quer dizer, é uma quantidade absurda de elétrons. A parte importante é tu ver que ele vai formar um retículo cristalino. Então, se ele formar um retículo cristalino, ele é estado sólido. Sinônimo disso, né? Alto ponto de fusão e ebulição. Tão alto que ele não derreteu ainda, né? Por isso que ele é estado sólido. Só que cuida que a representação dele, tá? Por mais cobres que tenham aqui, átomos de cobre, a representação é um só. Então a gente escreve, por exemplo, cobre sozinho, ou alumínio sozinho, zinco sozinho, tá?
A gente não escreve assim, ó, zinco 1 milhão, porque 1 milhão não chega nem perto do que realmente tem aqui. Tipo, alumínio, se tiver 27 gramas, aquela ligação de alumínio tem 600 sextilhões. Cara, não tem como escrever isso aqui. Então a gente vai deixar assim mesmo, alumínio. E tu vai ter que sacar na hora da prova, né, que o alumínio sozinho quer dizer alumínio com alumínio com alumínio, metal com metal com metal, ligação metálica. Beleza? A parte mais difícil que pode aparecer em ligações metálicas, que o livro não tem, mas eu vou comentar com vocês, é o tipo de retículo cristalino. Eu não gostaria que tu decorasse, porque eu não sei se a prova resolver avacalhar, né, tipo uma CAF da vida, o FPR segunda fase, tu vai meio que deduzir isso, tá? Então, dá uma olhada para esse retículo aqui com carinho e imagina que isso aqui é um cubo. Eu botei o formato dele em cubo aqui, tá? Mas pode imaginar umas linhas imaginárias aqui, né? Vai imaginar as linhas imaginárias. Então, essas linhas pretas aqui são imaginárias, né? Porque os átomos estão assim. E esse átomo do meio aqui, né? Ele está no centro do cubo. Então, isso aqui é um cubo e ele tem um negócio aqui no meio, que a gente chama de átomo, né? Ou corpo. Então, a gente poderia chamar esse cara de cubo de corpo centrado. Você conseguiria deduzir isso? Tem vezes, né, que os átomos vão aparecer aqui, na face. E aí a gente poderia dizer que é uma face centrada. Esse é um cubo de face centrada, que seria CFC. De boas, não tem nada a ver com gás, tá? Que disso é que mais usamos. Tá, e agora os elétrons livres, né? Primeiro, não são todos os elétrons que estão livres, tá? É claro que esses elétrons aqui, por exemplo, no cobre, né, que tinha 29 elétrons, 2 elétrons vão estar livres, vão estar girando. Só esses 2 elétrons. Os outros 27 elétrons do cobre vão estar presos no cátion, né? Vai ter um cátion mais 2 e não mais 29, né? Então, os outros 27 elétrons estão aqui. Isso vale para todos os átomos da ligação metálica, tá? Então, tem elétrons livres? Sim. Todos os elétrons são livres? Não, né? A maioria dos elétrons estão presos nos cátions. Mas os elétrons livres são a principal parte da ligação metálica, porque são eles que vão conduzir a corrente elétrica e o calor. Então, quando falar em ligação metálica, tem que vir na sua cabeça assim, ó, elétrons livres. É a primeira coisa. E aí depois tem que vir, se os elétrons estão livres, eles vão conduzir a corrente elétrica e vão conduzir o calor. Isso a física eu acho que não explica, né? Tipo, a física, ela calcula o movimento dos elétrons, né? Ela não vai dizer de onde é que vem os elétrons, sim? Então, os elétrons vêm do metal. O metal ele perde elétrons com facilidade e simplesmente os elétrons saem e fica o cátion. E agora a física vai calcular a corrente elétrica, né? Tipo, se o fio for maior ou menor, né? Se ele for, sei lá, do material X, do material Y. Então, isso vai ficar calculando, tipo. Mas onde é que vem os elétrons? É do próprio metal, né? Que tem essa característica. E esses elétrons estão formando uma nuvem de elétrons, tá? Então, se aparecer uma quantidade assim que representa muita coisa, tipo mar de elétrons, um oceano de elétrons, sim? Quando representa um negócio muito grande, aí quer dizer isso, beleza? Quer dizer nuvem de elétrons, quer dizer ligação metálica. Bom, essa é a parte mais ou menos básica, tá? Que você tem da ligação metálica aqui. E agora começa um leve aprofundamento que você não tem no seu livro, tá? Então, ele falou ali que é interessante depois dar uma lida, tá? Algumas coisinhas sobre cobre, ouro, alumínio, ferro. Só que as ligas metálicas são tão importantes que a ligação metálica. Tão importantes quanto, tá? Por isso que é legal você ter uma ideia de ligas metálicas. Primeiro, por que tu vai fazer uma liga metálica, né? Qual o sentido de fazer uma liga metálica? Primeiro deles, é porque aumenta a resistência. Isso tu tem que anotar em algum lugar aí, tá? Isso aqui você para tudo, anota que dessa parte é importante. Aumenta a resistência. Por exemplo, o ferro puro, ele não é tão resistente quanto o ferro que tem carbono. Então a gente cria uma liga chamada aço, que a gente vai fazer com que o ferro e o carbono tenham uma resistência
excelente para ser usado naquilo que deve ser. Claro, existem vários tipos de aço, cada um com a sua aplicação, né? Aí tem que comprar um livro só sobre aço, né? Que vai provavelmente ter, né? Aço. Depois, tu vai aumentar a durabilidade dele, tá? Por exemplo, o aço ele pode se oxidar. Provavelmente o teu portão da tua casa, ele não é ferro puro, ele é aço. E ele pode sofrer uma certa oxidação, né? Claro, tu pode pintar ele, por exemplo, né? Para evitar que ele se oxide com o oxigênio do ar. Mas você também pode botar alguns metais dentro dele que ajudam a proteger ele, né? Por exemplo, se eu botar níquel ou manganês, eles ajudam a evitar que o ferro se oxide. Aí fica tipo um aço que não se oxida. A gente chama isso de aço inoxidável, abreviado por aço inox. Eu sei que tem algumas panelas que são panela inox, por exemplo, que ela tem uma composição que é mais difícil de oxidar do que outras panelas, né? E também aumenta a rigidez. Ah, e esse caso aqui, ele é em especial para as tuas joias, tá? Minhas joias, oba! Isso! Então, por exemplo, se tu tiver ouro puro, né, que é o ouro 24 quilates, tá? Porque a parte do quilate, né, não tem nada a ver com o que morde, tá? Quilate. Ele quer dizer que 24 quilates foi definido assim que é o 100%. E esse 24 quilates como 100% de ouro, ele não é um ouro muito legal para usar em joias, porque ele é maleável, né? Ele é dúctil, então você consegue deformar ele. Ele não é muito rígido. Por exemplo, se tu tem que pegar alguns filmes assim de faroeste, ou sei lá, antigos, o pessoal pega umas moedas de ouro e para ver se é ouro puro mesmo, eles dão uma mordidinha, né, na moeda. Não sei se tu já viu o pessoal fazendo isso. Do que acontece? O ouro ele acaba sendo deformado, né? Porque ele não é tão rígido. Então teus dentes vão ficar marcados na moeda. Tá? Imagina em época de coronavírus, né? As moedas circulando e o pessoal dando uma mordidinha na moeda. Ia ser engraçado, né? Tá, mas beleza. Agora o que acontece? A gente coloca uma certa porcentagem de algum metal ali, né? Por exemplo, a gente coloca prata, cobre e aumenta a porcentagem do outro metal, né? Prata ou cobre, para ter um ouro que seja mais resistente. Aí tu pode ter teu anel de ouro, tua correntinha de ouro, que ele não vai deformar muito fácil. Ainda bem, né? Porque tem joias que são mega trabalhadas, né? Com desenhos e tudo mais. Não seria legal deformar elas assim. Eu vou te dar algumas ligas que eu acho muito importante, tá? Que são aquelas que são as bambambam do vestibular, assim, as que mais aparecem. Então, principais ligas, as the best of the ligas, pode ser? Então, a gente tem o aço, que esse aço que a gente fala assim, geralmente ele é o aço que tem uma pequena porcentagem de carbono, tá? Apesar de estar escrito ligas metálicas aqui, né, gente? A maior parte aqui é o metal, mas pode ter ametais, tá? Então, o carbono é um metal, é uma liga metálica. Não, azar, mano, não tem problema. Para ter uma ideia, o aço comum ele só tem 1,5% de carbono, é muito pouco. Se eu pegar aquele aço, o ferro gusa, né, o ferro fundido, aí ele chega de uns 2,5 a 5% de carbono. Mesmo assim é muito pouco, né? Tem o aço inox aqui também, que vai níquel e manganês, que eu comentei com vocês. E tem o aço doce. Cara, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o sabor, tá? Não vai sair experimentando isso. Pode aparecer como ferro doce também. Aí ele vai mais uma porcentagem de 0,3 ali a 1%. Então, eu botei uma média aqui, 0,5%, tá? Fica ao redor disso. Outra liga. O ouro 18 quilates, né? Lembra que o ouro 100% é 24 quilates. Aí tu vai fazendo regrinhas de 3, tá? Tipo, 18 quilates, mas não morde, é X. Então, 24, 100, 18x, tu vai fazer o cálculo e vai achar 75. Juro pra ti. E aí, os outros 25% vai dar cor ao ouro. Por exemplo, se for prata e platina, né, eu vou ter o ouro branco. Se for prata e cobre, né, eu vou ter o ouro amarelo. Agora, se eu tiver muito mais cobre, aí é o ouro vermelho.
ele não chega a ficar bem vermelho, ele chega a ficar mais na cor do cobre, né? Porque vai prevalecer o cobre. Mas, de novo, né? Assim como existe, sei lá, um livro só sobre aço, né? Com 5.000 aços, estou chutando, não sei. A mesma coisa com o ouro, tá? Eu já vi ouro de tudo quanto é cor. Nunca vão te cobrar no vestibular isso, tá? Qual é a cor, qual é o metal que tá junto. Mas eu já vi ouro violeta, ouro verde, ouro azul. Cara, tem ouro do que tu quiser. Claro, o mais comum é ouro branco, amarelo e vermelho, porque é das joias, né? E geralmente tem as guriazinhas têm o anel que tem aqueles 3 tipos de ouro, né, entrelaçados assim, né, que é o ouro vermelho, amarelo e branco, né? Se alguém tiver esse anel, busca aí rapidinho que no final da aula, daqui a pouquinho, tá? A gente vai mostrar pra galera, tá? Para os outros verem que anel que a gente tá falando, tá? Eu aposto que em casa tu deve ter uma joia dessas, cara. Faz assim, ó, traz todas as tuas traz todas as tuas joias aí, vamos mostrar pra ver, vamos ver do que é feita, pode ser? Tá, combinado, tá? Então te prepara, vai lá buscar. E existe o bronze, tá? Cara, anota isso, é mega importante, o bronze ele vai cair no vestibular. E é uma liga que o pessoal geralmente esquece do estanho, tá? Então, tenta lembrar que é cobre e estanho. A outra é o latão. Cara, tenta pensar que latão é o metal mais chinelão que tem, tá? É um latão, que tu dá um chute no latão, sai ali, cara, sei lá, tu chuta uma moita, sai uns latão, né? Então, é aquelas medalhas que tu recebia de brincadeira na escola, assim. Saudades, medalhas, né, cara? Tá ligado que agora estaria rolando a Olimpíada, né? E estaria rolando medalhas de bronze, assim, o Brasil entre os últimos, né? E depois ia cair várias questões no vestibular falando das Olimpíadas, assim, como todo ano de Olimpíada, que é a parte legal, né? Poxa, então tenta lembrar, tá? O cobre e zinco, eles são metais baratos, tá? Apesar do pessoal mesmo assim roubar cobre, né? Mas é barato em relação aos outros, né? Tipo, tu vai comparar o zinco e o cobre com platina, com paládio, sei lá, com urânio, né? Com outros metais, então não faz isso, né? Eles são baratos. Tanto que o pessoal faz até telhado de zinco, né? Eles fazem um telhadinho de zinco que... Sabe aqueles ginásios, assim, que tem um telhado de zinco? E aí começa a ter uma garoa bem levezinha, assim. Se tu estiver dentro do ginásio, tu acha que tá caindo o mundo. Tá vindo um outro ciclone bomba, assim, em Santa Catarina. Mas não, cara, é só o barulho da chuva no telhado de zinco, né? E a quinta liga que eu gostaria que tu tivesse era amálgama. Amálgama. Tenta associar que tem o G aqui, ó, de amálgama. Amálgama. Que daí é o do mercúrio também, tá? Amálgama. Amálgama. E mais algum metal nobre. Isso aqui o pessoal usava, por exemplo, tá? Os metais nobres eu coloquei aqui pra ti. O ouro é o mais nobre deles, né? Isso aqui é Química 1, tá? Que já está disponível esse videozinho também. Você vai ter que saber quem são os metais nobres, né? Para algumas questões. Então, repara. Se eu tiver mercúrio... Claro que o mercúrio também é um metal nobre. Então, se eu tiver mercúrio com ouro, ele forma uma amálgama de ouro. O pessoal jogava mercúrio, geralmente, onde é que desconfiava que tinha farelos de ouro, né? Daí jogava no meio ambiente, porque faz mal, né? Tem que cuidar porque ele é um metal tóxico, né? Ele é bioacumulativo. E aí, quando tu jogava no meio ambiente, ele acabava grudando com o ouro, né? Onde é que tinha ouro. E criava alguma coisa que tu conseguia visualizar, né? Porque ele ficava num formato maior, a liga, né? A amálgama de ouro. Aí tu meio que fazia uma levigação, depois evaporava o mercúrio e obtinha o ouro. Só que a paranoia pior delas é que era usada amálgama de prata, tá? Nos dentes do pessoal mais velho. Eu tive isso. Teu pai deve ter isso, tá? Teu avô, então, nem se fala. O pessoal tirava as cáries, né? E colocava uma amálgama de prata. Imagina, botar mercúrio, que é um metal tóxico, tá na tua boca. Pra com o tempo tu ir ingerindo mercúrio. Nossa, gente, parabéns, né? Pra quem teve a ideia. Beleza? Tá, então, agora que a gente já viu ligações metálicas, pode fazer os exercícios, tá? Que envolvem ligações metálicas. Alguém de vocês tem uma pergunta sobre isso? Não? Daí eu começo os exercícios.
De boas para todo mundo? Ah, que bom, gente. Só uma dúvida aqui. Quais são os prejuízos para a saúde quando o mercúrio é jogado nos rios em ingestão dele? Tá, é que assim, ó, como o mercúrio ele é um metal tóxico, né? É o que a gente chama de metal pesado, ele é bioacumulativo. Então, o que acontece? O peixinho, ele vai comer o mercúrio. Só que o peixinho, ele pode comer pouquinhos mercúrios, não vai acontecer nada com ele. Só que vai ficar grudado no tecido adiposo dele. E aí tu vai comer o peixinho. E aí tu vai acumular o mercúrio. Então, depois que tu comeu vários peixinhos contaminados com mercúrio, você vai ter uma certa concentração de mercúrio no seu organismo, que aí você não tem mais como tirar isso, né? E aí, geralmente, a intoxicação por metais pesados vai te dar dor de cabeças infinitas, que tu não sabe por que tem essa dor de cabeça. Tipo, eu, eu sempre tenho a dor de cabeça, cada vez vai piorando. Quem sabe seja contaminação por metal pesado, né? Mercúrio, por exemplo, né? E ele só vai acumulando, ele é bioacumulativo. Então, conforme tu vai aumentando os níveis tróficos, né, da cadeia alimentar, tu vai aumentando a quantidade, porque tu vai comendo mais peixinho, sim? Então, o próprio homem, na verdade, que joga o mercúrio no rio, é um ambiente onde é que ele está vivendo, ele é o mais prejudicado, né? A gente não sabe como a galera faz isso, né? Beleza? Entendeu essa parte? Professor, Oi, Beleza. eu tenho uma dúvida ainda. pode falar. Por que nos termômetros antigos, quando quebrava o mercúrio, ele fica com umas bolinhas prata, assim? Eu já brinquei com elas quando eu era pequena. Esses não são mercúrios antigos, tá? Eles são mercúrios Não, modernos os também. termômetros antigos. Isso. Esse termômetro, né? Ele é o atual. Ele não é antigo, tá? Porque o termômetro que tem mercúrio, ele é só um termômetro melhor, né? É um termômetro mais caro. Tanto assim, se tu for num laboratório, né, de ciências, nenhum laboratório vai usar um termômetro que tem aquele corante vermelho, sabe? Todos o termômetro É que agora científico, geralmente eu uso digital, né? o termômetro geralmente é o científico, digamos assim, é o de mercúrio, né? Claro que a gente pode usar o digital, pode usar outros para a população em geral, né? Mas é muito comum o termômetro ser de mercúrio, sabe? Mas aí tem um problema, qual é? O mercúrio é bioacumulativo, né? O problema de tu brincar com mercúrio na sua mão é que ele é razoavelmente volátil, né? Sim. Então, se você estiver brincando com ele, pode gerar vapor de mercúrio. Não é tanto como geraria um vapor de álcool, de água, que é mais volátil. E tu pode acabar aspirando isso, né? E aí tu vai se contaminar. Então, Sim. a gente não pode brincar com mercúrio, ainda mais Uhum. desse jeito, em hipótese alguma, tá? Sim. Eu coloquei na minha mão, daí eu dividia com a caneta, assim, as bolinhas. Por que fica assim? Tipo, dentro do termômetro ele é vermelho, e Não. daí quando ele quebrou, virou tipo umas bolinhas prata, assim. Bem legais de brincar. Não, é que assim, eu acho que tem dois termômetros, né? Tem um termômetro que tem a cor vermelha dentro, mas esse não é o termômetro de mercúrio. Ele é um termômetro de álcool, de algum tipo de álcool com um corante vermelho para a gente ver. Existe o termômetro que dentro dele é cinza. É aquele termômetro usado cientificamente, né? Em laboratórios, na medicina. Geralmente o médico ele tem um termômetro de mercúrio. E ele é muito difícil de ver. Se tu enxergar ele, né? Para tu ver qual é o nível dele é mais difícil. Porque ele é um filamento muito pequeno de mercúrio. Mas ele é cinza dentro. E aí, claro, quando você quebra, né? Ele fica aquelas bolinhas cinza. Porque ele é o único metal que é líquido, né? E a água, ela já cria essas bolinhas por culpa da ligação de hidrogênio, né? Que fica umas bolinhas assim, criando gotas, né? Agora imagina o mercúrio, que é uma ligação metálica que é muito mais forte que a ligação de hidrogênio.
Então, claro que ele vai formar umas bolinhas de mercúrio, né? Que vai ter aquele aspecto líquido, mas as bolinhas são muito mais compactas, né? Muito mais coesas, né? Que as da água, por exemplo. Tudo Uhum. bem? Sim, entendi. Tá, agora olha só. Eu vou pegar com vocês a questão número 1, aqui, exercícios, e eu vou ler, e aí tu vai ter que achar alguma palavra, né? Quando eu estiver lendo, que vai te dar um gatilho, assim, para você responder a questão, né? Então, vamos ver. Ó, pode-se dizer que para ilustrar os núcleos dos átomos são considerados ilhas mergulhadas em um mar de elétrons. Então, sublinha isso, tá? Mar de elétrons. Então, posso dizer, para ilustrar, que os núcleos dos átomos são considerados ilhas mergulhadas em um mar de elétrons. Essa comparação leva a concluir que se trata de uma ligação química de que tipo, gente? Iônica, covalente, eletronegativa, nem tem essa ligação. Como ele falou mar de elétrons, isso te dá um gatilho mental que é a ligação metálica. Vocês concordam comigo? Então, por isso que vai ser letra A. Agora, olha a 2. Diz assim, tá? Eu vou ler para vocês. Os metais têm geralmente temperatura de fusão e vaporização. Geralmente a gente usa a ebulição, né? Em vez de vaporização. Mas ele tem ponto de fusão e vaporização elevados. Tudo bem, devido ao retículo cristalino, né? Que vai dizer que indica as forças de coesão entre os átomos, né? São intensas. Essa grande força entre os átomos, né? É explicada por um modelo no qual os elétrons de valência do metal movimentam-se livremente para uma rede formada por íons positivos, mantendo uma distribuição média uniforme. Então, sublinha a palavra metais e sublinha que tem elétrons de valência do metal movimentando-se livremente. Elétrons de valência movimentando livremente, eu estou falando de elétrons livres. Então, realmente é uma ligação metálica, né? E aí ele vai te entregar isso na pergunta. Na sequência de substâncias formadas por ligação metálica é. E aí ele vai dizer ali quais são as opções que tu tem. Aí letra A tem 2 vezes o ouro, né? Au. Aí tem platina, nitrogênio e zinco. Por que não é a letra A? Porque tem nitrogênio. O nitrogênio é ligação covalente. Aquele ali é o gás nitrogênio, N2, né? 80% do ar é ele. Então tira esse cara daí. Letra B, tem só ligação metálica? Não. O P4 ali, caso não reconheça, tu escreve que o P4 é o fósforo branco. Se for um polímero do P4 é o fósforo vermelho, né? Então o P4 é o fósforo branco, tá errado. Letra C, paládio, potássio, magnésio e cálcio. É só metal. O potássio é metal do grupo 1, né? Magnésio e cálcio do grupo 2. O paládio é um metal nobre, então letra C correta. A letra D não pode ser porque tem carbono grafite, gente. Bota aí que o carbono grafite, o carbono grafita, né? É ligação covalente, então risca essa. Tá errado. E a letra E, o urânio é um metal. Tá na série dos lantanídeos lá, mas ele é um metal. O mercúrio é um metal. O cálcio é um metal alcalino terroso. O sódio é um metal alcalino do grupo 1. Então, a letra E também está correta. Essa questão foi bichada, né? Ela tem resposta correta, a letra C e E. Acontece isso às vezes, né, gente? Fazer o quê? Aqui, bem certinho, 2 anos atrás, olha só. Em 2016, ano de Olimpíadas. Que agora vai ser em 2020, né? Vai ser 2021 as próximas. Todos os atletas vieram ao Rio de Janeiro em busca da medalha de ouro. Vocês lembram disso? Vocês foram ver a Olimpíada no Rio de Janeiro? Mas o que poucas pessoas sabem é que a medalha olímpica
não é feita inteiramente de ouro. Ela possui apenas 1,34% do metal dourado em sua composição. Nossa, muito pouco, né? Eu achei que podia ser um pouquinho mais, assim. Tá, então... Eu pensei que era banhada em ouro. Achou que era folhada em ouro? Eu achei que era só banhada mesmo. Sim, é basicamente isso. Ela é só banhada em ouro, folhada em ouro. Mas ela podia ser um pouquinho mais, né? Mas tudo bem. Tá, então além do alto valor de mercado, né? Que outra propriedade do ouro determina essa decisão? Tá, qual decisão? De não fazer ela 100% ouro, né? De botar só um pouco de ouro. Por que a gente fez isso? Porque a gente criou uma liga. Porque qual é a propriedade do ouro? Tipo, é alta densidade. Não tem nada a ver com fazer ligas. Baixa reatividade. O ouro tem baixa reatividade, mas se essa fosse a explicação, né, a gente ia fazer uma liga para aumentar a reatividade dele? Não, né? Alta eletronegatividade. Não, isso no ouro não tem. Alta condutividade térmica. Sim, mas a gente daí faz uma liga para diminuir a condutividade térmica. Acho que a medalha não tem nada a ver com isso. Então a resposta é a letra A. Por que a gente tomou essa decisão, né, de ter menos ouro na medalha, né? Devido à baixa rigidez dele. E se a gente constrói uma liga, a gente aumenta a rigidez, né? Então tinha que ser algum negócio nesse sentido. A gente faz uma liga para aumentar a resistência, a durabilidade, a rigidez. E aí, como o ouro tem uma baixa rigidez, tá? Ele consegue moldar ele dependendo até com a mão. A gente tem que aumentar essa rigidez. Beleza? E para encerrar a nossa brincadeira, na questão 4, diz assim que a gente tem os metais cobre, né? Alumínio e zinco. São facilmente maleáveis e moldáveis. Portanto, não possuem a dureza e a resistência necessárias à composição do aço. Já o ferro, por sua dureza, é ideal para formar ligas metálicas, que aumentaria a resistência da composição do aço, o qual depende da força. Eu não sei se a palavra dureza está sendo aplicada aqui no termo científico correto, né? Que dureza é riscar outra coisa, né? Tipo diamante, né? Que é a criatura mais dura que tem no planeta. Então, o aço ele é usado na produção de ferramentas e máquinas, na fabricação de veículos, de transporte, né? Automóveis, navio, outros, na composição de estruturas de pontos e edifícios e outros. E pode-se inferir que os compostos metálicos Deixa eu ver, o que a gente pode inferir? Que em uma liga metálica, os constituintes separados apresentam maior resistência que os unidos. Não, gente, a gente cria uma liga metálica justamente para aumentar a resistência. Então eles não podem ter separados uma maior resistência, né? A gente junta eles exatamente para isso, para aumentar a resistência. Então, tá errado. O aço é constituído de ferro e carbono. Tudo bem, correto. A formação dessa liga é um fenômeno químico. Nem a pau. A gente forma uma liga metálica juntando os retículos cristalinos um do outro, só que a gente não forma uma nova substância. A gente continua tendo ferro e carbono. A gente não criou o carbeto de ferro, tá? Ou, sei lá, alguma outra substância, não. Continua sendo ferro e carbono. Então, C. Ó, a liga metálica não é uma reação química, tá? Pelo amor de Deus. Na letra C, para aumentar a resistência de um material metálico, que são formadas ligas metálicas como aço, latão e bronze. Sim. Aí sim. C. Então, eu posso inferir que os compostos metálicos o quê? Para aumentar a resistência de um material metálico, são formadas ligas metálicas. É justamente para isso que é formada uma liga. E ele deu uns exemplos ainda corretos de ligas, né? Aço, latão e bronze, que são os mais comuns. Então, a gente tem letra C aqui, combinado? Só olha a letra E comigo, a letra D e a E para eliminar. A D fala assim,
que os metais apresentam facilidade de ganhar elétrons. Não, né? Eles perdem elétrons, têm elétrons livres. E na ligação metálica, tem-se transferência de elétrons entre os metais e ametais. A gente não tem ametal na ligação metálica. Esquece a palavrinha ametal, beleza? Uou! Pronto, gente! Então,